E aí, beleza, galera? Tudo tranquilo com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? E na aula de hoje vamos continuar falando sobre esse assunto que a gente vem tratando, né, desde o início das nossas atividades, né? Que é essa parte da eletricidade, mais especificamente essa parte da eletrostática, né? Essa parte da eletrostática, que a gente, como já falamos em outras aulas, né, nós tratamos dessa parte da eletricidade, né, que a gente considera as cargas elétricas em repouso, por isso o nome é eletrostática, tá bom? Como vocês estão vendo aqui atrás, né, essa imagem, isso aí é a bobina de Tesla, muito famosa, né? Tesla foi um cara extraordinário, que tem uma contribuição muito grande na ciência, principalmente na física, certo? E essa imagem aí é exatamente porque trata-se de campo elétrico, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar nossas atividades falando mais sobre campo elétrico, tá bom? Então olha só, para falarmos de campo elétrico, eu gosto muito de fazer uma analogia com outros tipos de campos, né? Então o conceito de campo na física é um conceito diferente do nosso dia a dia, né? Quando a gente fala em campo, no nosso dia a dia, a gente lembra de quê? De campo de futebol, não é isso? Na física, essa palavra campo, ela vai dar uma ideia de forças que atuam à distância. Então nós falamos de campo gravitacional, de campo eletromagnético e vamos falar de campo elétrico, certo? Por que eu gosto de fazer a analogia com outros tipos de campos? Por exemplo, com o campo gravitacional e com o campo magnético. Porque tanto a gravidade quanto o magnetismo, né, é muito mais fácil da gente compreender, né? Então, por exemplo, todos nós sabemos que quando nós aproximamos um ímã de um prego, por exemplo, ou de outros objetos, né, de ferro, o que acontece? O ímã ele atrai esse prego. E essa atração ela acontece sem a necessidade do toque. É uma coisa que ocorre à distância, não é verdade? A mesma coisa acontece quando nós soltamos um objeto aqui nas proximidades da Terra. Esse objeto ele é atraído para o centro da Terra, ele cai, certo? A gente está tão habituado já com essa questão, né, do objeto cair, né, que nem passa pela nossa cabeça que esse objeto ele poderia não cair, simplesmente ficar flutuando, né? É o que acontece, por exemplo, lá na Lua, né? Quando os astronautas foram para a Lua, a experiência foi totalmente diferente dessa aqui da Terra. Quando os astronautas estão lá na estação espacial, onde a gravidade não é igual à gravidade aqui do nosso planeta, também eles ficam tipo que flutuando, né? Eles não ficam firmes, tá certo? Então existe essa grandeza super importante aqui no nosso planeta, que é a gravidade, tá certo? Então vamos fazer uma analogia para entendermos, né, qual a relação entre o campo gravitacional e o campo elétrico. Então olha só, nós temos aqui o nosso planeta Terra, né, com a massa enorme. Coloquei um M bem grande aqui exatamente para mostrar que a massa ela é muito grande, certo? Lembrando que essas figuras estão totalmente fora de proporcionalidade, tá certo? Mas o que acontece? Qualquer objeto de massa menor do que a Terra, de massa bem pequenininha, quando é colocado em qualquer região aqui, né? Essa região aqui nós chamamos de região de campo gravitacional, que é uma região de influência dessa massa grande da Terra, certo? Então esses corpos eles são atraídos para o centro da Terra, tá certo? Devido à gravidade, tá certo? Ao campo gravitacional. De modo que a força, né? A força experimentada por esses objetos é calculada como? A força-peso é massa vezes gravidade. Isso aqui a gente já estudou lá no primeiro ano do ensino médio, né? A gente viu isso aqui lá no primeiro ano, tá bom? Então é isso, que é exatamente a expressão da segunda lei de Newton, né? Que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá beleza? Então vamos lá, vamos fazer agora com uma carga elétrica. Nós vimos, né, lá nas aulas anteriores, nós falamos da lei de Coulomb, né, que é exatamente a lei que trata das forças elétricas entre duas cargas, né? Então o que acontece é o seguinte, essa carga maior, ela vai exercer, certo? Ela vai exercer aqui sobre outras cargas colocadas aqui próximo a ela, vai exercer uma força, né, que é aquela força dada pela lei de Coulomb, né? Com um pouco de matemática, nós podemos chegar exatamente nesse valor aqui, né? A força, que é a força peso aqui,
é igual a carga, que no caso aqui é a massa, vezes o campo, que aqui é o campo elétrico, nós vamos representar pela letra E, e aqui ó, a gravidade, que é a letra G, tá bom? Então, e essa é a analogia entre o campo gravitacional e o campo elétrico, tá bom? Então nós podemos dizer que existe uma região aqui de influência da carga Q, certo? Onde qualquer cargazinha de prova, nós chamamos essa carga menor de carga de prova. Por que o nome carga de prova? Porque é ela quem vai nos dizer se existe um campo elétrico naquela região, tá bom? Então o campo elétrico não tem nada a ver, o cálculo do campo elétrico não está totalmente dependente dessa carga de prova Q, certo? Na verdade, essa carga de prova é exatamente para a gente testar se ali existe um campo elétrico. Se eu colocar ali uma carga e não houver força sobre ela, é porque não existe campo elétrico naquele lugar, tá bom? Essa região nós chamamos de campo elétrico, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho agora sobre o vetor campo elétrico. Essa palavra vetor é uma palavra muito presente na física, né? Então, sempre a gente está falando de vetor. A gente fala de grandezas vetoriais, a gente fala de grandezas escalares, tá bom? Então, o campo elétrico, a força, né? Tudo isso são grandezas vetoriais. O que seria uma grandeza vetorial? É exatamente aquela grandeza, né? A grandeza vetorial é exatamente aquela grandeza que necessita, né, de uma, além do seu valor, né, da sua intensidade, ela vai ficar bem caracterizada apenas quando nós dissermos a sua direção e o seu sentido, tá bom? Então, vamos falar do vetor campo elétrico. A sua definição é dada por essa expressão, né? E igual a F dividido por Q. Ou seja, o campo elétrico nada mais é do que a força por unidade de carga, certo? É isso, a força por unidade de carga. Isso é exatamente o vetor campo elétrico. Observa aqui, em cima dos vetores existe uma setinha. Essa setinha ela vai me dizer que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. A carga não tem a setinha em cima. Por quê? Carga é uma grandeza escalar. Não tem direção e também não tem sentido. Agora, como eu posso saber qual é a direção, qual é o sentido desse campo elétrico? Olha só. A direção do campo elétrico sempre vai ser a mesma direção da força. Então, se a força está na horizontal, como esse caso aqui, ó, o campo elétrico também vai ser da horizontal. Se estiver na vertical, que é assim, né? Também vai estar na vertical. E o sentido é exatamente, os alunos eles confundem muito direção com sentido, certo? Direção é isso aqui, é isso aqui, ó, direção, ó. Certo? Horizontal, vertical, inclinado. Agora, o que é sentido? Sentido é onde está apontando, de onde para onde, certo? Sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, certo? Então é isso, direção está relacionado com isso aqui, né? Posição horizontal, vertical. Sentido é de onde está apontando. Então, geralmente o vetor, geralmente não, sempre vai ter uma setinha. Se for um vetor, tem uma setinha. Então você olha para onde a setinha está apontando. Para onde ela está apontando é exatamente o sentido daquela grandeza, seja da força, seja do campo elétrico. Então, se a carga de prova ela é uma carga positiva, né, maior que zero, então tanto a força quanto o campo elétrico eles vão estar apontando para o mesmo sentido. Se essa carga é negativa, ou seja, menor do que zero, elas vão apontar em sentidos contrários. Uma aponta para um lado, a outra aponta para o outro. Uma para a direita, outra para a esquerda. Beleza? E a unidade de campo elétrico, ela vai ser a unidade de força por unidade de carga, né? Que é o Newton de força, o Coulomb de carga. E aí nós temos esse exemplo. Ó. O exemplo diz o seguinte. Um campo elétrico apresenta em um ponto P qualquer, de uma região, essa intensidade. Então ele já deu o valor do campo elétrico, que é 6 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Ele deu também a direção, que é horizontal, né? Essa direção aqui, ó, horizontal. E ele deu também o sentido, que está apontando de onde? Da esquerda para a direita, tá certo? Ele quer saber a direção e o sentido da força, né? Se existe ali um campo elétrico e existe uma cargazinha de prova, né? Então, essa carga ela vai estar sofrendo uma força. É isso que nós vamos calcular agora, tá bom? Bom, então vamos resolver o problema, né? Na verdade, o exemplo, né?
Então, para resolver nosso exemplo, né, como eu já disse a vocês, os problemas da física, é importante que nós façamos um desenho, né, se for possível, e também organizemos os dados que o problema, no caso o exemplo, fornece. Então, lendo o problema, né, que a gente já leu, a gente já vê aqui dois números, né? A gente vê esse número aqui e vê esse aqui, certo? Então, ó, o campo elétrico apresenta em um ponto P, tá aqui o ponto P, de uma região, essa intensidade aqui. Então, isso é a intensidade do campo elétrico, que nós chamamos de E. E vale 6 vezes 10 elevado a quinta Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita, tá bom? Tá aí. Ele diz mais o quê? Ele quer que você calcule, determine a intensidade, a direção e o sentido da força. Ele quer que você descubra o valor de F, tá bom? Então, a carga, essa carga que está aqui, que é uma carga de prova, essa carga serve para detectar o campo elétrico, né? Vale 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá bom? Por que 10 a menos 6? Porque está micro aqui, ó. Micro Coulomb é 10 a menos 6 Coulomb. Beleza, então a força elétrica a gente já pode determinar, a gente já pode dizer que ela tem também a direção horizontal, que eu já fiz aqui o desenho, né? Porque sempre vai ser a direção do campo, e também o sentido do campo, que é da esquerda para a direita, a setinha aqui indicando. Por que o sentido também vai ser da esquerda para a direita? Quem vai determinar isso será exatamente o valor dessa carga aqui, ó. Como essa carga aqui ela é maior que zero, né? Positiva, então tanto a força quanto o campo elétrico eles vão ter mesma direção e mesmo sentido. Então o que falta agora é a gente calcular o valor de F, né? F é igual a Q vezes E, tá bom? Então F vai ser igual a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, né, que é 6 vezes 10 a quinta. De modo que, fazendo esse cálculo, nós temos que 2 que multiplica 6 dá 12. E 10 a menos 6 vezes 10 a quinta, né? Repete a base, que é 10, e subtrai. Ou soma, né? Menos 6 mais 5, que dá menos 1. Na verdade, vira uma subtração, não é isso? Porque são sinais diferentes. Então, F vai ser igual. Vamos arrumar isso aqui, né? Essa notação científica, né? Esse menos vai indicar que a vírgula anda para a esquerda e esse 1 vai indicar que anda uma casa. Então vai ficar, a vírgula sai daqui para cá, vai ficar 1,2 newton. Então, essa é a intensidade da força, certo? A direção e o sentido já está aqui no desenho. Tá bom? Então, beleza, gente. Valeu. Bons estudos.